Fala, suas lendas! Eu sou o Flávio do Legends Modo Carreira e hoje eu tô aqui para trocar uma ideinha com vocês sobre esse tibaço do Fluminense do ano de 2012. Um time do Fluminense que foi vice-campeão em 2008 na Copa Libertadores, onde perdeu para a LDU nos pênaltis lá no Maracanã. Depois escapou milagrosamente de um rebaixamento em 2009. E aí em 2010 o time foi do inferno ao céu, mano. O time foi campeão brasileiro, ambos aí que eu citei agora merecem vídeo com certeza. E em 2012 o time foi campeão do Campeonato Brasileiro. E quando um time, mano, tá ali sempre chegando nas competições, tá abocanhando ali um terceiro lugar, um vice-campeonato, é normal que chegue uma hora que ele vença, mano. É natural que esse processo aconteça. E foi o que aconteceu com o Fluminense de 2012, que tinha um time muito competitivo, mano. Um time com cara de time campeão de fato. E o clube já começou ganhando o Campeonato Carioca desse ano. Então o estadual é uma parada assim, que às vezes a galera não dá muito valor, não dá muita importância, mas que enche o time de moral pro restante da competição. E era um campeonato que o Fluminense não ganhava desde 2005, pra você ter ideia. Então assim, mano, um time entrosado, jogadores bagagem, o estilo do Abelão imposto ali, só que, claro, com um pouco mais de ofensividade. O time marcou 114 gols nos jogos oficiais nesse ano, que é uma marca muito boa. Time ofensivo, mas que também se defendia muito bem. Então vem comigo ver a escalação desse Flusão. O goleirão era o Diego Cavalieri, que estava numa fase muito boa. E depois de ter jogado no Palmeiras e até no Liverpool da Inglaterra, ele foi monstro nesse ano, tanto que um ano mais tarde integrou a seleção brasileira campeã da Copa das Confederações. O lateral direito era o Bruno, que nunca foi um craque no apoio e ficava ali, mais auxiliando na linha de zaga. Gum Guerreiro foi um dos símbolos de raça e devoção ao clube. Jogou mais de 350 jogos com a camisa do Flu e é ídolo do torcedor. O companheiro dele era o Leandro Eusébio. Na esquerda, o Carlinhos, muito bom lateral, rápido, habilidoso, ele chegava muito bem no ataque, mano, mas também era bom marcador. O primeiro volante era o Edinho, mano, que jogou muito bem lá no Inter de Porto Alegre e era um polivalente nesse time do Fluminense, podendo fazer a zaga também. O outro meio era o Jean, um cara que jogava com extrema regularidade. Muito, mas muito bom jogador. Ele era bastante versátil e podia ser útil tanto na meia quanto na lateral. Um cara que marcou seu nome na história do Flu, com mais de 200 jogos. Thiago Neves era um dos caras responsáveis pela criação de jogadas, canhoto, extremamente habilidoso. Na época, é claro que ele era muito mais rápido, e ele era um dos principais jogadores do time. Seu parceiro era o Deco, que depois de triunfar em Porto, Barcelona e Chelsea, ele voltou ao Brasil para defender o Flusão. E apesar de ter sofrido lesões, quando jogava, o cara arrebentava, e estava jogando demais. O Wellington Nem era o cara aberto pelas pontas, um típico ponteiro, que ia pra dentro da marcação, um cara muito veloz. Ele fazia a alegria do centroavante com as suas assistências. Esse centroavante era o Fred, Dom Fredon, um cara muito identificado com o torcedor. Um grande nome na história do clube, estava fazendo muito gol e de praxe estava jogando muita bola. O treinador, Abel Braga. Wagner, Rafael Sobis e Diguinho, entre vários e vários outros, eram caras que compunham o elenco desse Fluminense. E mano, na função de craque desse time aí eu fiquei muito em dúvida entre quem? Deco e Thiago Neves, obviamente. Mas, se eu não escolhesse o Thiago Neves, pelo amor de Deus, né? Assim, se fosse pra fazer um comparativo, eu acho até que são jogadores bem comparáveis, mano. E se fosse pra fazer um comparativo, assim, de carreira, de grandiosidade, de ser talvez até muito maior, o Deco levaria ampla vantagem. Mas, se tratando deste ano de 2012, o Deco acabou sofrendo, mano, com muitas lesões. E o Thiago Neves manteve uma regularidade absurda, cara. Ele deu muito passe pra gol, ele construía muito bem jogada, ele é um baita de um jogador, diga-se de passagem. Que é polêmicas à parte, né? A gente acaba sempre trazendo também o lado do personagem pra análise e ela acaba ficando um pouco poluída. Mas jogando bola ele sempre foi muito, mas muito bom jogador. Na peça-chave, irmão, eu fiquei muito tentado a enfiar o Wellington Nem aí, mano. Por quê? Ele era um cara que também dava bastante assistência e ele era aquele desafogo do time. Então assim, tá pressionado, dá a bola nele pra ele correr. A linha adversária tá muito fechada, ele e o cara que dribla. Então assim, ele foi muito importante pro Fluminense, né, nesse ano. Mas aí eu vou escolher o Deco, mano, porque ó, eu gosto muito desse tipo de jogador, desse estilo de jogador que o Deco era. E, mano, enquanto ele jogou muito bem, ele deu muita assistência. Ele passou da casa das 10 assistências e ele jogou só metade, praticamente, dos jogos do Fluminense nesse ano.
E ele era um termômetro do time, mano, porque quando ele tava jogando, o time era um, quando ele não tava era outro. Então assim, quem fazia mais diferença no sentido de, o cara tá fora, então o time vai perder, perder no sentido de qualidade. Com certeza era o Deco do que o Wellington Ney. Porque o time tinha o Marcos Júnior também, mano. O Marcos Júnior é um jogador de velocidade também, pelo lado, não se compara com a qualidade do Wellington Ney. E o Deco talvez não tivesse esse cara aí que pudesse substituí-lo à altura. E o artilheiro, mano, Fred... Não, esse não. Dom Fredon. Fred que foi durante algum tempo aí o rei dos stories lá no Instagram. Ele meteu 30 gols, mano, nos 45 jogos que ele jogou. Desses 30, 20 foram no Campeonato Brasileiro, fazendo dele o artilheiro daquela edição. Ele deixou pra trás ninguém mais, ninguém menos que caras como Luiz Fabiano e Neymar Júnior. Só isso. E além dessa quantidade de gols, o Fred ele fazia gols cruciais, gols em momentos decisivos. Ele era um cara que não pipocava, ele nunca se escondeu em grandes jogos, exceto na Copa do Mundo de 14. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Brincadeira. Mas assim, desses gols grandes que ele fez, teve um contra o São Paulo, em empate, que foi muito importante, e outro contra o Palmeiras, que a gente vai falar mais pra frente. Segura aí. O Fluminense foi campeão carioca de 2012, caiu nas quartas de final da Libertadores e foi o campeão brasileiro de 2012. E mano, o Fluminense ganhou aquele campeonato carioca depois de vencer o Botafogo na finalíssima. E o Fluminense ganhou a Taça Guanabara, enquanto o Fogão ganhou a Taça Rio. Logo, ambos fizeram a grande final. Ambos os jogos foram disputados lá no Engenhão. E no primeiro deles, que tinha mando do Fluminense, o Fluminense passou o carro. Venceu por 4-1, com gols de Fred, Marcos Júnior e Rafael Sobis. Na volta, o Flu ainda ganhou de 1-0 e aí sacramentou aquela conquista do título estadual desse ano. Na Libertadores de 2012, o Fluminense caiu em um grupo em tese fácil de se passar. Porém, não era fácil de passar em primeiro. Explico, porque tinha o Boca Juniors da Argentina, um time muito tradicional e que se agiganta nesse tipo de competição. E nesse duelo da fase de grupos, o Fluminense acabou indo lá para a Argentina e vencendo os caras, mano. Ganharam de 2-1. Gol do Fred e gol do Deco. Perderam aqui na volta, quando jogaram aqui na fase de grupos, mas o Fluminense, num geral, conseguiu fazer uma campanha melhor e terminar aquele grupo na liderança, ou seja, foi o campeão do grupo, passou em primeiro lugar. Fez 15 pontos contra 13 do time do Boca Juniors e aí avançou para as oitavas de final daquela Copa Libertadores. E aí nas oitavas de final, um confronto brasileiro. O Fluminense pegou o time do Internacional de Porto Alegre e jogando lá no gigante da Beira-Rio, o jogo terminou empatado, mano, em 0-0. O Fluminense conseguiu então levar um empate para o Rio de Janeiro. E daí, jogando em casa, fez 2-1 e acabou eliminando o Colorado daquela competição. Rumo então às quartas de final, onde o time ia enfrentar o Boca Juniors. E o torcedor, mano, queria muito que acontecesse o mesmo que aconteceu lá em 2008. Foi quando o Fluminense eliminou os caras da Libertadores. Porém, a história aí já foi um pouquinho diferente, porque, ó, na ida, o time acabou perdendo de 1-0, mano. E na volta, o Fluminense estava devolvendo esse 1-0. Até que no finalzinho do jogo, irmão, acabou tomando um gol do Boca. O gol do empate, o gol da classificação dos argentinos. Que naquela oportunidade, Libertadores de 2012, eles foram até a final e perderam para o time do Corinthians. Daí. Então o time do Boca não era aquele Boca ali do início dos anos 2000, arrasador, que ganhou muita Libertadores, que ganhou até Mundial de Clubes, enfim. Mas o Boca, numa Libertadores, mano, é um time que a gente respeita muito, né? Que tem muita camisa e que quando vai chegando na eliminatórias, os caras se agigantam. E um detalhe importante também, para você ver como tem caras que fazem a diferença dentro dos jogos, o Deco e o Fred não jogaram em nenhum desses dois jogos. E aí o Fluminense acabou perdendo um, empatando o outro. Diferente da fase de grupos, quando eles resolveram o jogo contra o mesmo adversário. E mano, no Brasileirão desse ano, o Fluminense conseguiu ficar invicto durante as 11 primeiras rodadas. Então o time só foi conhecer o que era perder lá na 12ª, na rodada 12 contra o Grêmio lá em Porto Alegre. O que de fato é um resultado normal, vamos dizer assim. E mano, eles estavam jogando muito bem. E tal, estavam ganhando jogos, empatando outros, porém não estavam conseguindo almejar tão sonhada liderança do campeonato. Isso porque tinha um time que estava ainda melhor, que era o Atlético Mineiro, mano. Aquele Atlético Mineiro do Ronaldinho Gaúcho, Bruxo, do Diego Tardelli,
Atlético Mineiro do Bernard, alegria nas pernas, inclusive. E assim, os caras estavam demais, mano. Os caras estavam demais, não tava dando chance, mas o Fluminense estava sempre ali, sempre na cola do Galo. Tanto que eles terminaram o primeiro turno com um pontinho a menos só que o Atlético Mineiro. E convenhamos, mano, que se a gente for botar no papel, o time do Atlético Mineiro era melhor que o time do Fluminense ali nos 11. Se a gente for ali equiparar ali o 11 contra 11, o time do Galo era melhor. Só que aí a gente vai para aquele papinho clichê, que é falar que campeonato brasileiro você tem que ter um elenco forte, tem que ter um elenco, às vezes, numeroso para suprir ausências. E nisso o Fluminense acabava levando muita vantagem sobre o Atlético. E isso ficou nítido com os resultados e com o que aconteceu no desfecho desse Brasileirão. E foi justamente essa regularidade que fez do Fluminense o líder daquele campeonato, porque o time ultrapassou o Atlético Mineiro, que acabou tropeçando em algumas partidas ali. E outra coisa interessante também, que quando o Fluminense moscava, quando o Fluminense dava brecha, o Atlético acabava falhando também, e não conseguia ultrapassar o Flusão nessa disputa. Eis que chegamos então lá na 35ª rodada. O jogo era Palmeiras contra Fluminense. Um Fluminense com sede de título, com sede do seu tetracampeonato brasileiro, contra um Palmeiras, mano, que naquela altura ali respirava por aparelhos e já era dado como rebaixado para a segunda divisão. E aí você vê um time que quer muito o título contra outro que quer muito não ser rebaixado. E esse time do Palmeiras de 2012, mano, ele tem uma peculiaridade muito grande, porque eles ganharam a Copa do Brasil, né, cara? Os caras foram campeões da Copa do Brasil, né, na metade do ano, e no final do ano conseguiram a proeza de cair para a segunda divisão. Muitos anos aqui no futebol brasileiro a gente tem a impressão que ao invés do time brigar para não cair, ele briga justamente para cair, né? Porque, cara, o nível assim às vezes é muito baixo. E o time do Palmeiras tinha nomes até de qualidade. Eu lembro que tinha o Barcos, que era um jogador que decidia, tinha o Barcos que decidia. Tinha o Barcos também, né? Tinha o atacante Barcos lá, o Pirata, enfim. Não estamos com brincadeira. Mas falando sobre o Fluminense, falando sobre esse jogo, tava 2-2, mano. O Fluminense fez 2-0, o Palmeiras heroicamente, com muito suor, diga-se de passagem, conseguiu empatar aquela partida, mas no finalzinho, ele mesmo, Fred, matador, foi lá, fez o 3-2 pro time do Fluminense, o que garantiu aquela conquista de campeonato brasileiro pro Flusão. O Fluminense só será campeão se fizer o gol. E é isso que o Fluminense quer. E é isso que ele vem pro ataque. Fred bateu. Gol! Marcos. Acabou! É tetra! É tetra! É tetra! É tetra campeão brasileiro! O Fluminense, o tricolor, é campeão de 2012. Fez o dele. Mandou no campeonato. Fluminense, tetracampeão, campeão brasileiro de 2012. E o Fred é o dono da bola, o dono do título e o dono do jogo. Então, irmão, esse aí foi o grande time do Fluminense de 2012. Deixa aí as suas sugestões de times ou seleções que vocês querem ver aqui nos próximos episódios dessa série Esquadrões. Série que parece que finalmente, mano, o Brasil tá aprendendo a amar e respeitar aqui no canal. E, mano, muito obrigado aí pelo feedback de vocês, muito obrigado aí por todo mundo aí que vem assistindo aí recentemente. Quero muito agradecer vocês e pedir que semana que vem vocês estejam aqui de novo, que vai ter mais um episódio fera pra vocês. Então até a próxima, meus queridos, e falou!